né? Primeiro que o homem, nesse cenário, ele descobre como curar suas feridas e dores, né? Fazendo uso da natureza, da própria natureza. Então, se você visitar uma tribo semi-civilizada e não usa dos medicamentos farmácia, né? Da nossa química médica, né? Você vai ver que ele recorre à natureza, uma dor de barriga, uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor no corpo, uma luxação, ele recorre à natureza, tudo ele retira da natureza. Daí, vamos reafirmar, né? Isso é muito importante também compreender, para aqueles que acham que tudo vem pronto, né? É que esta prática, ela se dá com a medicina, e que a medicina do hoje, né, a medicina moderna, ela deve muito a esses xamãs, né, aos feiticeiros e bruxos, né, contar que esses medicamentos, eles, quando não são processados por uma química, digamos assim, feita de componentes sintéticos, né, artificiais, eles são, na maioria das vezes, processados com extrações aí de essências da própria natureza, né? A natureza é a nossa farmácia. Nós somos o que comemos, né? Nós somos o pó da terra, né? É importante compreender isso. Se nós somos o pó da terra é a nossa cura. Então, os xamãs, os feiticeiros, os magos, eles sabiam disso, eles tinham, digamos assim, uma certa consciência elementar, né? O fogo, ar, terra, água, né? Ele tinha uma certa consciência elementar. Então, por ter esse conhecimento, ele, né, era o cara, era o líder espiritual da tribo, né? E assim por diante. Esse é o outro ponto, né, que eu venho argumentar aqui com vocês, né? Um outro fator também muito importante, que é a questão do cenário, né, em constante mudança aí, que principalmente devido ao modo de vida dos povos desta época, que era nômade, em sua maioria, quer dizer, a maioria deles, né, mesmo quando se estabeleceu aí o princípio da construção de civilizações não nômades, né, sedentárias, com a construção de vilas, cidades, etc. e tal, essa prática ainda persistiu durante um bom tempo, até passar para outra fase, que seria o sacerdócio, né? Porque aí nós teríamos aí religiões instituídas, né? Mas anterior a isso, ainda dentro desse cenário, essa questão desse modo de viver contribuiu muito para essa questão do xamanismo, né? da bruxaria, da feitiçaria, da magia, né? Desse toque místico, né, no nascer da religião, e que colaborou com o misticismo do que hoje existe aí dentro das religiões, que construiu dogmas, né, e assim por diante. Então, são heranças, né, dessas percepções, dessas construções que nós fizemos no passado, né? Então, é importante que esse fator seja compreendido, né? E o terceiro fator aí também, muito importante, é a questão de ser hereditário. Eu já falei anteriormente, aí no primeiro eu citei, mas é um fator também, é o terceiro fator mais importante, digamos assim, que hoje nem tanto em algumas religiões, mas em outras religiões sim, é fator primordial, é hereditário, né, que o xamã, o feiticeiro, o mago, né, ele escolhia o seu aprendiz, o seu ajudante, o seu discípulo, em meio a seu familiar, para que o segredo ficasse na família, principalmente por causa de privilégios. Então entramos aí num estado aí em que nós temos que analisar entre a hipocrisia humana e a verdade, né? O homem hipócrita, ele faz uso, se eu estou ganhando galinha, se eu estou ganhando comida, não estou tendo que quebrar pedra para isso, ou apenas fazer remédio para curar uma dor de barriga, né? Isso é mérito meu, eu aprendi com meu pai, aprendi com meu avô, sei fazer, é mérito meu.
Mas para eu me manter nisso, eu tenho que criar um certo clima. Então, assim, por manipular elementos, né, às vezes se forçava certas magias, né? Isso é muito importante compreender. Separar o que é hipocrisia humana, porque eu vou sobreviver disso e eu tenho que ser hipócrita, porque eu vou ter que mentir, vou ter que enganar as pessoas para que elas me tenham, né, no mais alto grau. Isso é humano, a gente tem que compreender isso, né? Até no hoje, né, o que a gente vê desses atos cometidos aí dentro das religiões, diversas religiões, né? Não é só na evangélica, na católica, na espírita, na umbandista, em diversas, em tudo quanto é religião. Tem ser humano, vai ter hipocrisia, mas não é a religião, é o indivíduo, é a pessoa, né? Isso é muito importante compreender, né? Então, existiam, assim como existiam xamãs, feiticeiros, magos, que não eram hipócritas, né? Mas eles ficavam esquecidos, eram o último recurso. Não ficava junto da fonte de sustento, né? Às vezes esses mesmos se isolavam, né? Viravam ermitões, né? Escondidos em cavernas, porque não conseguiam viver dentro da hipocrisia social, né? Então, este é o cenário posterior ao animismo, né, do medo, do pavor, da natureza, né, dos fenômenos naturais, né? O homem começou a construir suas tocas, suas ocas, suas cabaninhas, né, saiu das grutas, né, escuras e começou a transcender. E nessa transcendência ele começou a manipular os elementos, né, e construir magias, que são algemas psíquicas, né, e assim por diante. Então, no próximo vídeo nós vamos estar falando já sobre o próximo passo, que seria o início do processo civilizatório, onde o homem começa a deixar de ser nômade e passa a ser sedentário, e em que isso implica, né, no surgimento de novas seitas, de novas religiões e assim por diante. Ou seja, começa a se dar corpo à religião, né?